Nate Ryder havia passado metade da vida sendo tratado como um peso morto. Em uma sociedade onde cada pessoa era avaliada pelo nível de sua habilidade, ele ocupava o último lugar. Os filhos das famílias nobres exibiam seus poderes desde cedo, enquanto Nate não conseguia produzir nenhuma faísca. Para os ricos, ele era motivo de piada. Para seus parentes, uma decepção. Para o próprio pai, quase como se nem existisse. O que ninguém sabia era que Nate havia descoberto algo escondido dentro de si. Não era uma habilidade comum. Era uma força que nem mesmo os registros modernos conseguiam explicar. Tudo começou em uma noite em que Nate encontrou um antigo fragmento de pedra dentro de uma propriedade abandonada da família. Assim que tocou o objeto, uma dor intensa atravessou seu corpo. Ele caiu no chão e viu imagens de uma cidade destruída, montanhas partidas ao meio, e um guerreiro solitário caminhando em meio a uma tempestade. Quando voltou a si, uma marca brilhava em seu peito. Naquela noite, Nate descobriu a existência do Deus Trovão SSS. O poder estava adormecido havia séculos. Seu corpo, entretanto, ainda não era forte o suficiente para suportá-lo. Se liberasse toda a energia de uma vez, poderia destruir os próprios canais de poder. Então, Nate fez algo que ninguém esperava. Ele começou do zero. Em vez de tentar dominar o trovão imediatamente, passou meses fortalecendo o corpo. Corria antes do amanhecer, treinava até os músculos falharem, e meditava durante tempestades para aprender a sentir o movimento da energia no ar. Quando sua família o via treinando, acreditava que ele estava desesperado para desenvolver uma habilidade comum. Eles não imaginavam que cada sessão aproximava Nate de um poder capaz de desafiar os maiores guerreiros do continente. Certa noite, enquanto treinava sozinho, Nate conseguiu controlar uma corrente elétrica, sem utilizar nenhum artefato. Ele sorriu. Era a primeira vez que o trovão obedecia completamente à sua vontade. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O anúncio do torneio celestial mudou a cidade inteira. O vencedor receberia uma posição privilegiada entre as forças reais, e poderia entrar na antiga torre do firmamento. Centenas de competidores se inscreveram. Entre eles estava Nate. Quando sua família descobriu, seu irmão mais velho começou a rir. Você realmente acredita que pode competir? Nate não respondeu. Seu irmão continuou provocando. Você será eliminado antes que alguém sequer memorize seu nome. Nate apenas olhou para ele. Então assista. No dia do torneio, a arena estava lotada. Os primeiros combates confirmaram as expectativas de todos. Guerreiros talentosos esmagavam seus adversários com habilidades de fogo, gelo, metal e força espiritual. Então chegou a vez de Nate. Seu adversário era um lutador conhecido por sua técnica de velocidade. Assim que a luta começou, o homem desapareceu. A multidão gritou quando ele surgiu atrás de Nate. Mas o golpe nunca atingiu o alvo. Nate havia sentido a vibração do ar antes do ataque. Ele virou o corpo e segurou o pulso do adversário. Você é rápido. O lutador sorriu. Finalmente percebeu. Nate apertou sua mão. Mas não o bastante. Uma descarga percorreu o braço do homem. Ele caiu imediatamente. O público ficou confuso. Nate não havia usado nenhuma técnica visível. A segunda batalha foi ainda mais surpreendente. Uma enorme criatura invocada entrou na arena acompanhada por seu mestre. O monstro possuía força suficiente para destruir uma parede de aço. Nate permaneceu parado, enquanto a criatura avançava. Quando ela estava a poucos metros, ele levantou 2 dedos. Um círculo de energia apareceu no chão. O monstro parou. Nate pronunciou apenas uma palavra. Desapareça. Um trovão explodiu dentro da arena. Quando a luz desapareceu, a criatura estava inconsciente. Os espectadores finalmente perceberam que havia algo errado. Nate não estava lutando como um novato. Ele estava escondendo seu verdadeiro nível. Nas rodadas seguintes, os adversários começaram a ficar mais fortes. Nate enfrentou espadachins, usuários de magia,
e guerreiros que haviam treinado durante décadas. Cada luta revelava uma nova capacidade. Ele conseguia armazenar energia nos ossos. Podia transformar trovões em lâminas. Conseguia atravessar distâncias em um piscar de olhos. E, acima de tudo, podia chamar relâmpagos sem precisar de nenhum equipamento. Mas então apareceu o campeão anterior, Kael Draven. Kael possuía uma habilidade SSS, conhecida como Imperador da Chama Negra. Durante anos, ninguém havia conseguido derrotá-lo. Quando entrou na arena, o fogo escuro cobriu seus braços. Finalmente encontrei alguém interessante. Nate observou calmamente. Então termine isso rápido. Kael riu. Você ainda acha que pode me dar ordens? A batalha começou. Uma onda de fogo negro atravessou a arena. Nate desviou. Outra explosão. Ele saltou. Kael aumentou o poder. As chamas envolveram todo o campo de batalha. Por alguns segundos, ninguém conseguia enxergar Nate. Ryder começou a comemorar. Acabou. Então um som diferente surgiu. Um trovão. Depois outro. As chamas negras começaram a desaparecer. Nate saiu da fumaça. Seu uniforme estava rasgado, mas seu olhar permanecia firme. Kael perdeu o sorriso. Nate havia sobrevivido ao ataque direto. Pior ainda. A marca em seu peito estava brilhando. Nate sentiu uma energia desconhecida percorrer seu corpo. Terceiro selo liberado. O céu ficou completamente escuro. As nuvens giraram sobre a arena. Todos os instrumentos mágicos começaram a falhar. Os mestres mais antigos ficaram aterrorizados. Eles sabiam que aquela manifestação não era uma simples habilidade. Era uma autoridade divina. Nate ergueu a mão. Milhares de pequenos relâmpagos começaram a convergir para ele. Kael tentou atacar primeiro. Nate desapareceu. Um instante depois, apareceu diante dele. Não houve golpe. Apenas um toque no peito. A energia de Kael foi completamente interrompida. O campeão caiu de joelhos. Nate caminhou para longe. O juiz ficou sem palavras. A arena inteira estava em silêncio. Então ele finalmente anunciou. Nate Ryder é o vencedor. A multidão explodiu. Mas no meio da comemoração, Nate percebeu algo estranho. O antigo fragmento que havia despertado seu poder estava vibrando dentro de seu bolso. Ele o retirou. A pedra começou a emitir uma luz dourada. Então uma inscrição apareceu. Quando Deus Trovão despertar, os 7 tronos também retornarão. 7 tronos. Antes que pudesse compreender, o teto da arena se abriu. Uma presença colossal surgiu acima das nuvens. Todos sentiram a mesma pressão. Nate olhou para cima. Pela primeira vez desde que descobrira seu poder, sentiu medo. A voz de uma entidade desconhecida ecoou sobre a cidade. Finalmente encontramos o herdeiro. Nate fechou os punhos. Ele havia entrado naquele torneio, pensando que queria apenas provar que não era um fracasso. Agora, descobria que sua existência estava ligada a uma guerra antiga. A verdadeira batalha ainda nem havia começado. E quando Nate Ryder finalmente ergueu os olhos para o céu, os relâmpagos responderam ao seu chamado. O garoto desprezado por todos havia despertado. Agora, o mundo teria que aprender a temer o nome do Deus Trovão SSS. Nate Ryder nunca teve o privilégio de escolher como seria visto pelos outros. Desde criança, sua vida foi definida por uma única palavra: fracasso. Em uma sociedade dominada por habilidades sobrenaturais, crianças eram testadas ainda pequenas para descobrir seu potencial. Algumas despertavam poderes de fogo, outras dominavam armas, sombras ou elementos raros. Nate, porém, recebeu um resultado considerado humilhante: nenhuma habilidade detectável. Sua família tentou esconder o resultado, não por preocupação com ele, mas por vergonha. Durante anos, Nate foi mantido longe dos eventos importantes da família. Quando os convidados chegavam à mansão, ele era enviado para os fundos. Quando seus irmãos recebiam treinamento especial, Nate ficava de fora. Quando os jovens nobres discutiam seus níveis de poder,
seu nome servia apenas como uma piada. Ele aprendeu a não reagir. Mas ninguém sabia que durante uma expedição proibida às ruínas antigas, Nate havia encontrado algo que não deveria existir. Era um coração cristalizado, envolvido por correntes negras. Assim que colocou a mão sobre ele, uma tempestade surgiu do nada. Nate ouviu um rugido dentro da própria cabeça. Depois, tudo ficou escuro. Quando acordou, uma marca semelhante a um raio havia aparecido em sua palma. Ele tentou usar sua energia, e uma pequena descarga destruiu uma árvore próxima. Foi então que percebeu que os testes de sua família não haviam detectado sua habilidade, porque o poder não pertencia às categorias conhecidas. O nome apareceu em sua mente como uma sentença. Deus Trovão SSS. Nate percebeu imediatamente o perigo. Uma habilidade daquele nível poderia transformar um simples jovem em alvo das maiores organizações do mundo. Por isso, decidiu guardar o segredo. Enquanto todos continuavam zombando dele, Nate começou a construir sua própria força. Não treinava para impressionar. Treinava para sobreviver. Durante meses, passou por situações que poderiam ter matado qualquer guerreiro comum. Entrou em florestas infestadas de monstros, atravessou rios durante tempestades, e passou noites inteiras meditando em penhascos, enquanto raios atingiam as montanhas. A cada semana, o poder crescia. Mas havia algo ainda mais estranho. O trovão parecia possuir consciência. Às vezes, Nate sentia uma presença observando através de seus próprios olhos. Como se alguém estivesse esperando o momento certo para despertar. Esse momento chegou quando o Império anunciou o Festival dos Heróis. O evento não era apenas um torneio. Era uma seleção. Os melhores participantes receberiam acesso às forças imperiais. E poderiam obter técnicas que normalmente eram proibidas para guerreiros comuns. Nate se inscreveu sem contar a ninguém. Quando seu nome apareceu na lista, as pessoas riram. Um dos filhos de uma família nobre chegou a perguntar ao organizador se aquilo era algum tipo de brincadeira. Nate ignorou. No primeiro combate, seu adversário tentou intimidá-lo. Você deveria ter ficado em casa. Nate respondeu calmamente. Talvez você devesse ter feito o mesmo. O combate começou. O adversário criou dezenas de lâminas de energia, e lançou todas de uma vez. Nate não se moveu. As lâminas pararam a poucos centímetros de seu corpo. Uma corrente elétrica percorria seus dedos. Ele havia criado um campo magnético, capaz de alterar a trajetória dos ataques. Com um movimento de mão, todas as lâminas foram desviadas. O adversário caiu de joelhos. A plateia ficou confusa. Nate não havia utilizado uma técnica ofensiva sequer. Na rodada seguinte, enfrentou uma guerreira especializada em ataques mentais. Ela tentou invadir sua mente. Foi quando cometeu o maior erro da luta. No instante em que tocou a consciência de Nate, viu uma tempestade interminável. Avel. No centro daquela tempestade, havia um trono. E sobre o trono, estava sentado um homem envolto em relâmpagos. A guerreira saiu da mente de Nate gritando. Ela desistiu imediatamente. Os mestres começaram a perceber que aquele jovem escondia algo. Nate continuou avançando. Seu estilo de combate era diferente de tudo que conheciam. Ele não desperdiçava a energia. Observava seus inimigos, identificava suas fraquezas, e atacava no momento exato. Isso fez com que seus adversários ficassem cada vez mais nervosos. Até que chegou às semifinais. Seu oponente era Victor Hale, um dos guerreiros mais talentosos da nova geração. Victor não apenas possuía uma habilidade S. Ele também carregava uma arma espiritual, capaz de absorver ataques elementais. Quando os dois ficaram frente a frente, Victor sorriu. Seu truque de relâmpagos não funcionará comigo. Nate olhou para a arma. Eu não preciso dela para vencer. O sinal foi dado. Victor atacou com velocidade impressionante. Nate desviou do primeiro golpe. O segundo passou perto de seu rosto. O terceiro atingiu seu ombro. Nate recuou. A arena vibrou com os gritos da multidão. Victor aproveitou a abertura e lançou uma sequência devastadora. Dessa vez, Nate não conseguiu escapar completamente.
foi lançado contra uma das barreiras da arena. Por alguns segundos, ninguém ouviu nada. Victor acreditou que havia vencido. Então Nate se levantou. Seu rosto estava sério. A marca em sua palma havia mudado. Linhas luminosas subiam pelo braço. Ele ouviu novamente aquela voz dentro de sua mente. Pare de limitar o que pertence a você. Nate respirou fundo. Pela primeira vez, abandonou a técnica que havia criado para esconder seu verdadeiro poder. O céu respondeu imediatamente. As nuvens acima da arena começaram a girar. Victor levantou a arma. Não. Um relâmpago desceu. Nate desapareceu. Quando reapareceu, estava atrás de Victor. A arma espiritual se partiu ao meio. Victor caiu. A arena ficou completamente silenciosa. Nate havia vencido, sem lançar um único ataque direto. O problema era que aquilo não era sequer uma fração de seu verdadeiro poder. Na final, ele encontrou o homem que todos esperavam ver como campeão. Durante anos, Nate Ryder foi conhecido como o maior fracasso de sua família. Em um mundo onde o poder determinava o valor de uma pessoa, ele parecia não possuir absolutamente nada. Enquanto outros jovens despertavam habilidades extraordinárias, Nate permanecia incapaz de manifestar até mesmo a menor quantidade de energia. Seus parentes olhavam para ele com desprezo. Seus colegas riam pelas costas. E as famílias ricas da cidade faziam questão de humilhá-lo sempre que tinham oportunidade. Nate, porém, nunca respondia às provocações. Ele simplesmente abaixava os olhos, cerrava os punhos, e suportava tudo em silêncio. Para todos, aquele silêncio era sinal de fraqueza. Ninguém imaginava que Nate estava escondendo um segredo que poderia mudar completamente o equilíbrio de poder do mundo. Na noite em que completou 18 anos, Nate havia descoberto a verdade. Dentro de seu corpo existia uma habilidade que não aparecia nos testes comuns. Ela não era uma habilidade de nível C, B ou A. Nem sequer pertencia à categoria lendária conhecida pelos mestres da cidade. Era algo que os registros antigos consideravam praticamente impossível. Deus Trovão SSS. Uma habilidade tão rara que apenas uma pessoa em milhares de gerações poderia despertar seu verdadeiro potencial. Mas havia um problema. O poder ainda estava selado. Nate sabia que se revelasse sua habilidade antes da hora, sua família tentaria controlá-lo. As grandes famílias poderiam tentar capturá-lo. E aqueles que durante anos o chamaram de inútil, fariam qualquer coisa para descobrir de onde vinha aquele poder. Por isso, ele escolheu esperar. Enquanto sua família celebrava os filhos talentosos e ignorava sua existência, Nate treinava secretamente todas as noites. Ele corria pelas montanhas, enfrentava criaturas selvagens, e aprendia a controlar pequenas correntes elétricas que surgiam em seus dedos. No começo, uma simples faísca já fazia seus músculos tremerem. Mas Nate não desistiu. Dia após dia, seu corpo começou a se adaptar. As pequenas faíscas se transformaram em relâmpagos. Os relâmpagos começaram a responder aos seus pensamentos, e pouco a pouco, algo dentro dele despertou. Ainda assim, durante o dia, Nate continuava interpretando o papel do fracassado. Sua família não fazia ideia do que estava acontecendo. Certa manhã, quando Nate entrou no salão principal da mansão Ryder, encontrou seus parentes reunidos para discutir o grande torneio da cidade. Era o evento mais importante do ano. Jovens guerreiros de todas as famílias poderosas participariam da competição, e o vencedor receberia acesso ao lendário Templo do Trovão. O irmão mais velho de Nate, Ethan Ryder, era considerado o favorito. Ele possuía uma habilidade de nível S. E já havia derrotado vários guerreiros experientes. Quando Nate entrou na sala, Ethan sorriu com desprezo. Você também pretende participar? Todos começaram a rir. Nate não respondeu. Seu pai sequer levantou os olhos. Não envergonhe nossa família, disse ele friamente. Não para pessoas sem talento. Nate apenas apertou os dedos. Uma pequena faísca azul desapareceu entre suas mãos. Ninguém percebeu. Ele deixou a mansão sem dizer uma palavra. Naquele momento, Nate tomou uma decisão.
Ele participaria do torneio, não para conquistar o respeito da família, não para provar que seus inimigos estavam errados, mas porque sentia que o momento de esconder seu verdadeiro poder estava chegando ao fim. O grande torneio começou 3 dias depois. Milhares de pessoas lotaram a arena. Bandeiras das famílias mais poderosas tremulavam sobre as arquibancadas, enquanto os competidores entravam um por um. Quando Nate apareceu, os comentários começaram imediatamente. É ele, o fracassado dos Ryder? Por que deixaram esse garoto participar? Provavelmente será eliminado na primeira rodada. Até mesmo os competidores riam. Nate caminhou até o centro da arena, sem demonstrar emoção. Seu oponente era um guerreiro de nível A, chamado Marcus Vale. Marcus era conhecido por sua força brutal. Ele ergueu o punho e provocou Nate diante de toda a multidão. Desista agora. Não quero perder meu tempo com um inútil. Nate olhou para ele. Comece. O juiz deu o sinal. Marcus avançou. Seu corpo explodiu em energia, e ele golpeou Nate com força suficiente para quebrar uma pedra. A multidão esperava que Nate fosse lançado para fora da arena. Mas, no último segundo, Nate levantou uma mão. O ataque parou. Silêncio. Marcus arregalou os olhos. Nate segurava seu punho com uma única mão. Um brilho azul começou a percorrer o braço de Nate. Então veio o trovão. Bum! Uma explosão elétrica atravessou a arena. Marcus foi lançado vários metros para trás. A multidão ficou completamente silenciosa. Nate permaneceu parado. Nenhum ferimento. Nenhuma expressão de medo. Apenas seus olhos haviam mudado. Agora, brilhavam como 2 relâmpagos azuis. Os mestres presentes se levantaram ao mesmo tempo. Essa energia não pode ser um poder divino? Nate fechou o punho. O céu acima da arena começou a escurecer. Nuvens se reuniram rapidamente. Relâmpagos começaram a atravessar o céu. E então, uma voz antiga pareceu ecoar dentro da mente de todos os presentes. O Deus Trovão despertou. Nate olhou para as arquibancadas. Seu pai estava pálido. Seu irmão não conseguia dizer uma palavra. As pessoas que haviam rido dele agora permaneciam imóveis. Nate finalmente deixou escapar um pequeno sorriso. Durante anos, eles haviam chamado aquilo de fraqueza. Agora descobririam o verdadeiro significado daquele poder. O próximo adversário entrou na arena. Depois, outro. E outro. Cada guerreiro era mais forte que o anterior. Mas Nate continuava avançando. Ele não precisava gritar. Não precisava demonstrar raiva. Cada movimento era preciso. Cada golpe era acompanhado por um relâmpago. Um adversário tentou cercá-lo. Nate desapareceu em uma explosão de luz. Outro tentou usar uma barreira mágica. Nate simplesmente atravessou a barreira. Um terceiro guerreiro liberou todo o seu poder para destruí-lo. Nate levantou os olhos para o céu. Raio celestial. Um enorme relâmpago caiu sobre a arena. A batalha terminou em um instante. A multidão explodiu em gritos. Mas Nate sabia que aquilo ainda não era o fim. No alto da arena, os líderes das grandes famílias começaram a trocar olhares preocupados. Eles haviam esperado assistir à ascensão de um novo campeão. Em vez disso, testemunharam o despertar de uma existência que poderia superar todos eles. O poder de Nate ainda estava crescendo. E no fundo de sua alma, o verdadeiro Deus Trovão começava finalmente a abrir os olhos. Quando Nate levantou a cabeça, dezenas de relâmpagos dançaram ao redor de seu corpo. Ele encarou a arena inteira. Vocês passaram anos dizendo que eu era inútil. Sua voz permaneceu calma. Hoje, vou mostrar exatamente o quanto estavam errados. O trovão rugiu. E naquele instante, o garoto que todos desprezavam, deixou de existir. Em seu lugar estava o futuro Deus Trovão. E o grande torneio acabara de se transformar no primeiro capítulo de uma lenda que abalaria o mundo inteiro. Nate Ryder aprendeu desde cedo que naquele mundo, pessoas sem poder não recebiam respeito. Nasciam em famílias pobres, trabalhavam para os fortes e passavam a vida inteira olhando para aqueles que estavam no topo. Para Nate, porém, a situação era ainda pior. Ele havia nascido dentro de uma das famílias mais influentes da região, mas não possuía nenhuma habilidade aparente.
Enquanto seus primos despertavam poderes impressionantes, Nate continuava sendo tratado como uma vergonha. Seu próprio pai raramente falava com ele. Quando falava, era apenas para lembrá-lo de que carregar o sobrenome Ryder não significava nada se ele não pudesse honrá-lo. Nate suportou tudo sem reclamar. Ele descobriu que às vezes, sobreviver significava aprender a esconder aquilo que os outros mais desejavam controlar. Aos 16 anos, durante uma tempestade violenta, algo aconteceu. Nate estava sozinho em uma estrada nas montanhas, quando um raio caiu diretamente à sua frente. Em vez de ser atingido, ele sentiu a eletricidade entrar em seu corpo. Não houve dor. Houve silêncio. Então, dentro de sua mente apareceu uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Habilidade suprema despertada. Deus Trovão SSS. Nate ficou imóvel. Ele sabia que habilidades SSS eram praticamente mitos. Eram poderes que poderiam colocar uma pessoa acima de exércitos inteiros. Se sua família descobrisse aquilo, ele perderia qualquer chance de viver sua própria vida. Por isso, Nate decidiu esconder o despertar. Durante os 2 anos seguintes, todos continuaram acreditando que ele era inútil. Enquanto seus parentes participavam de festas luxuosas, Nate treinava em lugares abandonados. Aprendeu a sentir a eletricidade no ar, a aumentar a velocidade de seus movimentos e a transformar energia em armas. Descobriu também que o poder tinha diferentes estágios. O primeiro permitia controlar pequenas descargas. O segundo aumentava sua força física. O terceiro fazia seu corpo se mover quase como um relâmpago. Mas havia uma quarta etapa que Nate ainda não conseguia alcançar. O verdadeiro poder do Deus Trovão. E ele tinha certeza de que o grande torneio seria o lugar onde finalmente descobriria como desbloqueá-lo. O torneio reunia os melhores jovens guerreiros de todas as famílias importantes. O campeão receberia uma recompensa capaz de mudar seu destino: acesso ao cofre celestial, onde existiam técnicas proibidas e artefatos antigos. Para os outros participantes, era uma competição. Para Nate, era uma oportunidade. Quando seu nome apareceu no painel de competidores, a arena inteira reagiu com risadas. Ryder? Aquele Ryder? Ele não consegue nem passar no teste básico. Deve ter entrado para divertir o público. Nate ouviu tudo. Não respondeu a nenhum. Na primeira luta, enfrentou uma garota especializada em ilusões. Ela tentou confundi-lo, criando dezenas de cópias de si mesma ao redor da arena. Nate fechou os olhos. Em vez de procurar a verdadeira inimiga com a visão, sentiu as pequenas diferenças na eletricidade do ambiente. Abriu os olhos. Você está ali. A garota perdeu o sorriso. Um único movimento foi suficiente. Nate apareceu diante dela e encostou 2 dedos em seu ombro. Uma descarga precisa atravessou seu corpo. Ela caiu de joelhos. A arena ficou quieta. Na segunda rodada, Nate enfrentou um guerreiro conhecido por sua defesa quase perfeita. Sua pele podia se transformar em uma espécie de armadura. Nate não tentou quebrá-la. Ele esperou. O adversário atacou repetidamente. Nate desviou de cada golpe, até que percebeu o padrão. Quando o guerreiro levantava o braço direito, uma pequena abertura surgia em sua defesa. Nate aproveitou. Um golpe, depois outro. O adversário caiu. Na terceira rodada, porém, surgiu alguém diferente. Leon Voss, um dos favoritos ao título. Leon possuía uma habilidade de nível S, e nunca havia perdido uma luta pública. Ele entrou na arena confiante, olhando Nate como se já soubesse o resultado. Você teve sorte até agora. Nate permaneceu tranquilo. Talvez. Leon avançou. A primeira colisão fez a arena tremer. Nate foi empurrado vários metros. Pela primeira vez, o público percebeu que existia alguém capaz de obrigá-lo a recuar. Leon atacou novamente. Nate bloqueou. O impacto abriu rachaduras no chão. Você não é tão especial, provocou Leon. Nate limpou uma pequena gota de sangue do canto da boca. Eu ainda não comecei. O ar mudou. A temperatura caiu. As luzes da arena começaram a piscar. Nate ergueu a mão.
uma pequena esfera azul apareceu sobre sua palma. Leon sentiu algo estranho. Seu sorriso desapareceu. Que tipo de energia é essa? Nate fechou os dedos. A esfera desapareceu. No mesmo instante, um raio caiu sobre ele. Em vez de feri-lo, a descarga envolveu seu corpo como uma armadura. Os olhos de Nate ficaram completamente azuis. Seu cabelo começou a se mover com a eletricidade. A multidão ficou em silêncio. Os mestres perceberam antes de todos. É uma habilidade SSS. Leon recuou. Nate avançou. Não houve explosão. Não houve grande espetáculo. Apenas um movimento rápido demais para os olhos acompanharem. Leon caiu. O juiz demorou alguns segundos para reagir, antes de anunciar o resultado. Nate Ryder venceu. A arena explodiu em gritos. Mas Nate não comemorou. Ele olhou para o céu. As nuvens estavam se formando acima do estádio. Algo estava respondendo ao seu poder. Então, uma pressão gigantesca desceu sobre toda a arena. Os mestres mais antigos ficaram de pé. Eles reconheceram aquela presença. Era impossível confundi-la. O Deus Trovão não estava apenas despertando. Estava escolhendo seu sucessor. Nate ouviu uma voz dentro da própria mente. Segundo selo rompido. Ele fechou os olhos. Durante anos, havia pensado que precisava provar seu valor para aquelas pessoas. Agora percebeu que não precisava provar absolutamente nada. Seu verdadeiro inimigo estava muito além daquela arena. As grandes famílias escondiam segredos. O torneio não era apenas uma competição. E alguém havia permitido que Nate chegasse até aquele ponto. Quando abriu os olhos novamente, Nate viu uma figura encapuzada observando-o do último setor da arquibancada. A pessoa não aplaudia. Não parecia surpresa. Apenas sorria. Nate sentiu imediatamente que aquele homem conhecia a verdadeira origem de seu poder. Então, o desconhecido levantou uma mão e apontou discretamente para ele. Nate Ryder havia passado metade da vida sendo tratado como um peso morto. Em uma sociedade onde cada pessoa era avaliada pelo nível de sua habilidade, ele ocupava o último lugar. Os filhos das famílias nobres exibiam seus poderes desde cedo, enquanto Nate não conseguia produzir nenhuma faísca. Para os ricos, ele era motivo de piada. Para seus parentes, uma decepção. Para o próprio pai, quase como se nem existisse. O que ninguém sabia era que Nate havia descoberto algo escondido dentro de si. Não era uma habilidade comum. Era uma força que nem mesmo os registros modernos conseguiam explicar. Tudo começou em uma noite em que Nate encontrou um antigo fragmento de pedra dentro de uma propriedade abandonada da família. Assim que tocou o objeto, uma dor intensa atravessou seu corpo. Ele caiu no chão e viu imagens de uma cidade destruída, montanhas partidas ao meio, e um guerreiro solitário caminhando em meio a uma tempestade. Quando voltou a si, uma marca brilhava em seu peito. Naquela noite, Nate descobriu a existência do Deus Trovão SSS. O poder estava adormecido havia séculos. Seu corpo, entretanto, ainda não era forte o suficiente para suportá-lo. Se liberasse toda a energia de uma vez, poderia destruir os próprios canais de poder. Então, Nate fez algo que ninguém esperava. Ele começou do zero. Em vez de tentar dominar o trovão imediatamente, passou meses fortalecendo o corpo. Corria antes do amanhecer, treinava até os músculos falharem, e meditava durante tempestades para aprender a sentir o movimento da energia no ar. Quando sua família o via treinando, acreditava que ele estava desesperado para desenvolver uma habilidade comum. Eles não imaginavam que cada sessão aproximava Nate de um poder capaz de desafiar os maiores guerreiros do continente. Certa noite, enquanto treinava sozinho, Nate conseguiu controlar uma corrente elétrica, sem utilizar nenhum artefato. Ele sorriu. Era a primeira vez que o trovão obedecia completamente à sua vontade. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O anúncio do torneio celestial mudou a cidade inteira.
O vencedor receberia uma posição privilegiada entre as forças reais e poderia entrar na antiga Torre do Firmamento. Centenas de competidores se inscreveram. Entre eles estava Nate. Quando sua família descobriu, seu irmão mais velho começou a rir. Você realmente acredita que pode competir? Nate não respondeu. Seu irmão continuou provocando. Você será eliminado antes que alguém sequer memorize seu nome. Nate apenas olhou para ele. Então assista. No dia do torneio, a arena estava lotada. Os primeiros combates confirmaram as expectativas de todos. Guerreiros talentosos esmagavam seus adversários com habilidades de fogo, gelo, metal e força espiritual. Então chegou a vez de Nate. Seu adversário era um lutador conhecido por sua técnica de velocidade. Assim que a luta começou, o homem desapareceu. A multidão gritou quando ele surgiu atrás de Nate. Mas o golpe nunca atingiu o alvo. Nate havia sentido a vibração do ar antes do ataque. Ele virou o corpo e segurou o pulso do adversário. Você é rápido. O lutador sorriu. Finalmente percebeu. Nate apertou sua mão. Mas não o bastante. Uma descarga percorreu o braço do homem. Ele caiu imediatamente. O público ficou confuso. Nate não havia usado nenhuma técnica visível. A segunda batalha foi ainda mais surpreendente. Uma enorme criatura invocada entrou na arena acompanhada por seu mestre. O monstro possuía força suficiente para destruir uma parede de aço. Nate permaneceu parado, enquanto a criatura avançava. Quando ela estava a poucos metros, ele levantou 2 dedos. Um círculo de energia apareceu no chão. O monstro parou. Nate pronunciou apenas uma palavra. Desapareça. Um trovão explodiu dentro da arena. Quando a luz desapareceu, a criatura estava inconsciente. Os espectadores finalmente perceberam que havia algo errado. Nate não estava lutando como um novato. Ele estava escondendo seu verdadeiro nível. Nas rodadas seguintes, os adversários começaram a ficar mais fortes. Nate enfrentou espadachins, usuários de magia e guerreiros que haviam treinado durante décadas. Cada luta revelava uma nova capacidade. Ele conseguia armazenar energia nos ossos. Podia transformar trovões em lâminas. Conseguia atravessar distâncias em um piscar de olhos. E, acima de tudo, podia chamar relâmpagos sem precisar de nenhum equipamento. Mas então apareceu o campeão anterior, Kael Draven. Kael possuía uma habilidade SSS, conhecida como Imperador da Chama Negra. Durante anos, ninguém havia conseguido derrotá-lo. Quando entrou na arena, o fogo escuro cobriu seus braços. Finalmente encontrei alguém interessante. Nate observou calmamente. Então termine isso rápido. Kael riu. Você ainda acha que pode me dar ordens? A batalha começou. Uma onda de fogo negro atravessou a arena. Nate desviou. Outra explosão. Ele saltou. Kael aumentou o poder. As chamas envolveram todo o campo de batalha. Por alguns segundos, ninguém conseguia enxergar Nate. Ryder começou a comemorar. Acabou. Então um som diferente surgiu. Um trovão. Depois outro. As chamas negras começaram a desaparecer. Nate saiu da fumaça. Seu uniforme estava rasgado, mas seu olhar permanecia firme. Kael perdeu o sorriso. Nate havia sobrevivido ao ataque direto. Pior ainda. A marca em seu peito estava brilhando. Nate sentiu uma energia desconhecida percorrer seu corpo. Terceiro selo liberado. O céu ficou completamente escuro. As nuvens giraram sobre a arena. Todos os instrumentos mágicos começaram a falhar. Os mestres mais antigos ficaram aterrorizados. Eles sabiam que aquela manifestação não era uma simples habilidade. Era uma autoridade divina. Nate ergueu a mão. Milhares de pequenos relâmpagos começaram a convergir para ele. Kael tentou atacar primeiro. Nate desapareceu. Um instante depois, apareceu diante dele. Não houve golpe. Apenas um toque no peito. A energia de Kael foi completamente interrompida. O campeão caiu de joelhos.
Nate caminhou para longe. O juiz ficou sem palavras. A arena inteira estava em silêncio. Então ele finalmente anunciou: Nate Ryder é o vencedor. A multidão explodiu. Mas no meio da comemoração, Nate percebeu algo estranho. O antigo fragmento que havia despertado seu poder estava vibrando dentro de seu bolso. Ele o retirou. A pedra começou a emitir uma luz dourada. Então uma inscrição apareceu: quando Deus Trovão despertar, os 7 tronos também retornarão. 7 tronos. Antes que pudesse compreender, o teto da arena se abriu. Uma presença colossal surgiu acima das nuvens. Todos sentiram a mesma pressão. Nate olhou para cima. Pela primeira vez desde que descobrira seu poder, sentiu medo. A voz de uma entidade desconhecida ecoou sobre a cidade. Finalmente encontramos o herdeiro. Nate fechou os punhos. Ele havia entrado naquele torneio, pensando que queria apenas provar que não era um fracasso. Agora, descobria que sua existência estava ligada a uma guerra antiga. A verdadeira batalha ainda nem havia começado. E quando Nate Ryder finalmente ergueu os olhos para o céu, os relâmpagos responderam ao seu chamado. O garoto desprezado por todos havia despertado. Agora, o mundo teria que aprender a temer o nome do Deus Trovão SSS. Nate Ryder nunca teve o privilégio de escolher como seria visto pelos outros. Desde criança, sua vida foi definida por uma única palavra: fracasso. Em uma sociedade dominada por habilidades sobrenaturais, crianças eram testadas ainda pequenas para descobrir seu potencial. Algumas despertavam poderes de fogo, outras dominavam armas, sombras ou elementos raros. Nate, porém, recebeu um resultado considerado humilhante: nenhuma habilidade detectável. Sua família tentou esconder o resultado, não por preocupação com ele, mas por vergonha. Durante anos, Nate foi mantido longe dos eventos importantes da família. Quando os convidados chegavam à mansão, ele era enviado para os fundos. Quando seus irmãos recebiam treinamento especial, Nate ficava de fora. Quando os jovens nobres discutiam seus níveis de poder, seu nome servia apenas como uma piada. Ele aprendeu a não reagir. Mas ninguém sabia que durante uma expedição proibida às ruínas antigas, Nate havia encontrado algo que não deveria existir. Era um coração cristalizado, envolvido por correntes negras. Assim que colocou a mão sobre ele, uma tempestade surgiu do nada. Nate ouviu um rugido dentro da própria cabeça. Depois, tudo ficou escuro. Quando acordou, uma marca semelhante a um raio havia aparecido em sua palma. Ele tentou usar sua energia, e uma pequena descarga destruiu uma árvore próxima. Foi então que percebeu que os testes de sua família não haviam detectado sua habilidade, porque o poder não pertencia às categorias conhecidas. O nome apareceu em sua mente como uma sentença: Deus Trovão SSS. Nate percebeu imediatamente o perigo. Uma habilidade daquele nível poderia transformar um simples jovem em alvo das maiores organizações do mundo. Por isso, decidiu guardar o segredo. Enquanto todos continuavam zombando dele, Nate começou a construir sua própria força. Não treinava para impressionar. Treinava para sobreviver. Durante meses, passou por situações que poderiam ter matado qualquer guerreiro comum. Entrou em florestas infestadas de monstros, atravessou rios durante tempestades, e passou noites inteiras meditando em penhascos, enquanto raios atingiam as montanhas. A cada semana, o poder crescia. Mas havia algo ainda mais estranho. O trovão parecia possuir consciência. Às vezes, Nate sentia uma presença observando através de seus próprios olhos, como se alguém estivesse esperando o momento certo para despertar. Esse momento chegou quando o Império anunciou o Festival dos Heróis. O evento não era apenas um torneio. Era uma seleção. Os melhores participantes receberiam acesso às forças imperiais e poderiam obter técnicas que normalmente eram proibidas para guerreiros comuns. Nate se inscreveu sem contar a ninguém. Quando seu nome apareceu na lista, as pessoas riram. Um dos filhos de uma família nobre chegou a perguntar ao organizador se aquilo era algum tipo de brincadeira. Nate ignorou. No primeiro combate, seu adversário tentou intimidá-lo.
Você deveria ter ficado em casa. Nate respondeu calmamente. Talvez você devesse ter feito o mesmo. O combate começou. O adversário criou dezenas de lâminas de energia, e lançou todas de uma vez. Nate não se moveu. As lâminas pararam a poucos centímetros de seu corpo. Uma corrente elétrica percorria seus dedos. Ele havia criado um campo magnético, capaz de alterar a trajetória dos ataques. Com um movimento de mão, todas as lâminas foram desviadas. O adversário caiu de joelhos. A plateia ficou confusa. Nate não havia utilizado uma técnica ofensiva sequer. Na rodada seguinte, enfrentou uma guerreira especializada em ataques mentais. Ela tentou invadir sua mente. Foi quando cometeu o maior erro da luta. No instante em que tocou a consciência de Nate, viu uma tempestade interminável. Avel. No centro daquela tempestade, havia um trono. E sobre o trono, estava sentado um homem envolto em relâmpagos. A guerreira saiu da mente de Nate gritando. Ela desistiu imediatamente. Os mestres começaram a perceber que aquele jovem escondia algo. Nate continuou avançando. Seu estilo de combate era diferente de tudo que conheciam. Ele não desperdiçava a energia. Observava seus inimigos, identificava suas fraquezas e atacava no momento exato. Isso fez com que seus adversários ficassem cada vez mais nervosos. Até que chegou às semifinais. Seu oponente era Victor Hale, um dos guerreiros mais talentosos da nova geração. Victor não apenas possuía uma habilidade S. Ele também carregava uma arma espiritual, capaz de absorver ataques elementais. Quando os dois ficaram frente a frente, Victor sorriu. Seu truque de relâmpagos não funcionará comigo. Nate olhou para a arma. Eu não preciso dela para vencer. O sinal foi dado. Victor atacou com velocidade impressionante. Nate desviou do primeiro golpe. O segundo passou perto de seu rosto. O terceiro atingiu seu ombro. Nate recuou. A arena vibrou com os gritos da multidão. Victor aproveitou a abertura e lançou uma sequência devastadora. Dessa vez, Nate não conseguiu escapar completamente. Foi lançado contra uma das barreiras da arena. Por alguns segundos, ninguém ouviu nada. Victor acreditou que havia vencido. Então Nate se levantou. Seu rosto estava sério. A marca em sua palma havia mudado. Linhas luminosas subiam pelo braço. Ele ouviu novamente aquela voz dentro de sua mente. Pare de limitar o que pertence a você. Nate respirou fundo. Pela primeira vez, abandonou a técnica que havia criado para esconder seu verdadeiro poder. O céu respondeu imediatamente. As nuvens acima da arena começaram a girar. Victor levantou a arma. Não. Um relâmpago desceu. Nate desapareceu. Quando reapareceu, estava atrás de Victor. A arma espiritual se partiu ao meio. Victor caiu. A arena ficou completamente silenciosa. Nate havia vencido, sem lançar um único ataque direto. O problema era que aquilo não era sequer uma fração de seu verdadeiro poder. Na final, ele encontrou o homem que todos esperavam ver como campeão. Durante anos, Nate Ryder foi conhecido como o maior fracasso de sua família. Em um mundo onde o poder determinava o valor de uma pessoa, ele parecia não possuir absolutamente nada. Enquanto outros jovens despertavam habilidades extraordinárias, Nate permanecia incapaz de manifestar até mesmo a menor quantidade de energia. Seus parentes olhavam para ele com desprezo. Seus colegas riam pelas costas. E as famílias ricas da cidade faziam questão de humilhá-lo sempre que tinham oportunidade. Nate, porém, nunca respondia às provocações. Ele simplesmente abaixava os olhos, cerrava os punhos, e suportava tudo em silêncio. Para todos, aquele silêncio era sinal de fraqueza. Ninguém imaginava que Nate estava escondendo um segredo que poderia mudar completamente o equilíbrio de poder do mundo. Na noite em que completou 18 anos, Nate havia descoberto a verdade. Dentro de seu corpo existia uma habilidade que não aparecia nos testes comuns. Ela não era uma habilidade de nível C, B ou A. Nem sequer pertencia à categoria lendária conhecida pelos mestres da cidade. Era algo que os registros antigos consideravam praticamente impossível. Deus Trovão SSS.
Uma habilidade tão rara que apenas uma pessoa em milhares de gerações poderia despertar seu verdadeiro potencial. Mas havia um problema. O poder ainda estava selado. Nate sabia que se revelasse sua habilidade antes da hora, sua família tentaria controlá-lo. As grandes famílias poderiam tentar capturá-lo. E aqueles que durante anos o chamaram de inútil, fariam qualquer coisa para descobrir de onde vinha aquele poder. Por isso, ele escolheu esperar. Enquanto sua família celebrava os filhos talentosos e ignorava sua existência, Nate treinava secretamente todas as noites. Ele corria pelas montanhas, enfrentava criaturas selvagens e aprendia a controlar pequenas correntes elétricas que surgiam em seus dedos. No começo, uma simples faísca já fazia seus músculos tremerem. Mas Nate não desistiu. Dia após dia, seu corpo começou a se adaptar. As pequenas faíscas se transformaram em relâmpagos. Os relâmpagos começaram a responder aos seus pensamentos, e pouco a pouco, algo dentro dele despertou. Ainda assim, durante o dia, Nate continuava interpretando o papel do fracassado. Sua família não fazia ideia do que estava acontecendo. Certa manhã, quando Nate entrou no salão principal da mansão Ryder, encontrou seus parentes reunidos para discutir o grande torneio da cidade. Era o evento mais importante do ano. Jovens guerreiros de todas as famílias poderosas participariam da competição, e o vencedor receberia acesso ao lendário Templo do Trovão. O irmão mais velho de Nate, Ethan Ryder, era considerado o favorito. Ele possuía uma habilidade de nível S. E já havia derrotado vários guerreiros experientes. Quando Nate entrou na sala, Ethan sorriu com desprezo. Você também pretende participar? Todos começaram a rir. Nate não respondeu. Seu pai sequer levantou os olhos. Não envergonhe nossa família, disse ele friamente. Não para pessoas sem talento. Nate apenas apertou os dedos. Uma pequena faísca azul desapareceu entre suas mãos. Ninguém percebeu. Ele deixou a mansão sem dizer uma palavra. Naquele momento, Nate tomou uma decisão. Ele participaria do torneio, não para conquistar o respeito da família, não para provar que seus inimigos estavam errados, mas porque sentia que o momento de esconder seu verdadeiro poder estava chegando ao fim. O grande torneio começou 3 dias depois. Milhares de pessoas lotaram a arena. Bandeiras das famílias mais poderosas tremulavam sobre as arquibancadas, enquanto os competidores entravam um por um. Quando Nate apareceu, os comentários começaram imediatamente. É ele, o fracassado dos Ryder? Por que deixaram esse garoto participar? Provavelmente será eliminado na primeira rodada. Até mesmo os competidores riam. Nate caminhou até o centro da arena, sem demonstrar emoção. Seu oponente era um guerreiro de nível A, chamado Marcus Vale. Marcus era conhecido por sua força brutal. Ele ergueu o punho e provocou Nate diante de toda a multidão. Desista agora. Não quero perder meu tempo com um inútil. Nate olhou para ele. Comece. O juiz deu o sinal. Marcus avançou. Seu corpo explodiu em energia, e ele golpeou Nate com força suficiente para quebrar uma pedra. A multidão esperava que Nate fosse lançado para fora da arena. Mas, no último segundo, Nate levantou uma mão. O ataque parou. Silêncio. Marcus arregalou os olhos. Nate segurava seu punho com uma única mão. Um brilho azul começou a percorrer o braço de Nate. Então veio o trovão. Bum! Uma explosão elétrica atravessou a arena. Marcus foi lançado vários metros para trás. A multidão ficou completamente silenciosa. Nate permaneceu parado. Nenhum ferimento. Nenhuma expressão de medo. Apenas seus olhos haviam mudado. Agora, brilhavam como 2 relâmpagos azuis. Os mestres presentes se levantaram ao mesmo tempo. Essa energia não pode ser um poder divino? Nate fechou o punho. O céu acima da arena começou a escurecer. Nuvens se reuniram rapidamente. Relâmpagos começaram a atravessar o céu. E então, uma voz antiga pareceu ecoar dentro da mente de todos os presentes. O Deus Trovão despertou. Nate olhou para as arquibancadas. Seu pai estava pálido.
Seu irmão não conseguia dizer uma palavra. As pessoas que haviam rido dele agora permaneciam imóveis. Nate finalmente deixou escapar um pequeno sorriso. Durante anos, eles haviam chamado aquilo de fraqueza. Agora descobririam o verdadeiro significado daquele poder. O próximo adversário entrou na arena. Depois, outro. E outro. Cada guerreiro era mais forte que o anterior. Mas Nate continuava avançando. Ele não precisava gritar. Não precisava demonstrar raiva. Cada movimento era preciso. Cada golpe era acompanhado por um relâmpago. Um adversário tentou cercá-lo. Nate desapareceu em uma explosão de luz. Outro tentou usar uma barreira mágica. Nate simplesmente atravessou a barreira. Um terceiro guerreiro liberou todo o seu poder para destruí-lo. Nate levantou os olhos para o céu. Raio celestial. Um enorme relâmpago caiu sobre a arena. A batalha terminou em um instante. A multidão explodiu em gritos. Mas Nate sabia que aquilo ainda não era o fim. No alto da arena, os líderes das grandes famílias começaram a trocar olhares preocupados. Eles haviam esperado assistir à ascensão de um novo campeão. Em vez disso, testemunharam o despertar de uma existência que poderia superar todos eles. O poder de Nate ainda estava crescendo. E no fundo de sua alma, o verdadeiro Deus Trovão começava finalmente a abrir os olhos. Quando Nate levantou a cabeça, dezenas de relâmpagos dançaram ao redor de seu corpo. Ele encarou a arena inteira. Vocês passaram anos dizendo que eu era inútil. Sua voz permaneceu calma. Hoje, vou mostrar exatamente o quanto estavam errados. O trovão rugiu. E naquele instante, o garoto que todos desprezavam, deixou de existir. Em seu lugar estava o futuro Deus Trovão. E o grande torneio acabara de se transformar no primeiro capítulo de uma lenda que abalaria o mundo inteiro. Nate Ryder aprendeu desde cedo que naquele mundo, pessoas sem poder não recebiam respeito. Nasciam em famílias pobres, trabalhavam para os fortes e passavam a vida inteira olhando para aqueles que estavam no topo. Para Nate, porém, a situação era ainda pior. Ele havia nascido dentro de uma das famílias mais influentes da região, mas não possuía nenhuma habilidade aparente. Enquanto seus primos despertavam poderes impressionantes, Nate continuava sendo tratado como uma vergonha. Seu próprio pai raramente falava com ele. Quando falava, era apenas para lembrá-lo de que carregar o sobrenome Ryder não significava nada se ele não pudesse honrá-lo. Nate suportou tudo sem reclamar. Ele descobriu que às vezes, sobreviver significava aprender a esconder aquilo que os outros mais desejavam controlar. Aos 16 anos, durante uma tempestade violenta, algo aconteceu. Nate estava sozinho em uma estrada nas montanhas, quando um raio caiu diretamente à sua frente. Em vez de ser atingido, ele sentiu a eletricidade entrar em seu corpo. Não houve dor. Houve silêncio. Então, dentro de sua mente apareceu uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Habilidade suprema despertada. Deus Trovão SSS. Nate ficou imóvel. Ele sabia que habilidades SSS eram praticamente mitos. Eram poderes que poderiam colocar uma pessoa acima de exércitos inteiros. Se sua família descobrisse aquilo, ele perderia qualquer chance de viver sua própria vida. Por isso, Nate decidiu esconder o despertar. Durante os 2 anos seguintes, todos continuaram acreditando que ele era inútil. Enquanto seus parentes participavam de festas luxuosas, Nate treinava em lugares abandonados. Aprendeu a sentir a eletricidade no ar, a aumentar a velocidade de seus movimentos e a transformar energia em armas. Descobriu também que o poder tinha diferentes estágios. O primeiro permitia controlar pequenas descargas. O segundo aumentava sua força física. O terceiro fazia seu corpo se mover quase como um relâmpago. Mas havia uma quarta etapa que Nate ainda não conseguia alcançar. O verdadeiro poder do Deus Trovão. E ele tinha certeza de que o grande torneio seria o lugar onde finalmente descobriria como desbloqueá-lo. O torneio reunia os melhores jovens guerreiros de todas as famílias importantes. O campeão receberia uma recompensa capaz de mudar seu destino: acesso ao cofre celestial, onde existiam técnicas proibidas e artefatos antigos. Para os outros participantes, era uma competição. Para Nate, era uma oportunidade.
Quando seu nome apareceu no painel de competidores, a arena inteira reagiu com risadas. Ryder? Aquele Ryder? Ele não consegue nem passar no teste básico. Deve ter entrado para divertir o público. Nate ouviu tudo. Não respondeu a nenhum. Na primeira luta, enfrentou uma garota especializada em ilusões. Ela tentou confundi-lo, criando dezenas de cópias de si mesma ao redor da arena. Nate fechou os olhos. Em vez de procurar a verdadeira inimiga com a visão, sentiu as pequenas diferenças na eletricidade do ambiente. Abriu os olhos. Você está ali. A garota perdeu o sorriso. Um único movimento foi suficiente. Nate apareceu diante dela, e encostou 2 dedos em seu ombro. Uma descarga precisa atravessou seu corpo. Ela caiu de joelhos. A arena ficou quieta. Na segunda rodada, Nate enfrentou um guerreiro conhecido por sua defesa quase perfeita. Sua pele podia se transformar em uma espécie de armadura. Nate não tentou quebrá-la. Ele esperou. O adversário atacou repetidamente. Nate desviou de cada golpe, até que percebeu o padrão. Quando o guerreiro levantava o braço direito, uma pequena abertura surgia em sua defesa. Nate aproveitou. Um golpe, depois outro. O adversário caiu. Na terceira rodada, porém, surgiu alguém diferente. Leon Voss, um dos favoritos ao título. Leon possuía uma habilidade de nível S, e nunca havia perdido uma luta pública. Ele entrou na arena confiante, olhando Nate como se já soubesse o resultado. Você teve sorte até agora. Nate permaneceu tranquilo. Talvez. Leon avançou. A primeira colisão fez a arena tremer. Nate foi empurrado vários metros. Pela primeira vez, o público percebeu que existia alguém capaz de obrigá-lo a recuar. Leon atacou novamente. Nate bloqueou. O impacto abriu rachaduras no chão. Você não é tão especial, provocou Leon. Nate limpou uma pequena gota de sangue do canto da boca. Eu ainda não comecei. O ar mudou. A temperatura caiu. As luzes da arena começaram a piscar. Nate ergueu a mão. Uma pequena esfera azul apareceu sobre sua palma. Leon sentiu algo estranho. Seu sorriso desapareceu. Que tipo de energia é essa? Nate fechou os dedos. A esfera desapareceu. No mesmo instante, um raio caiu sobre ele. Em vez de feri-lo, a descarga envolveu seu corpo como uma armadura. Os olhos de Nate ficaram completamente azuis. Seu cabelo começou a se mover com a eletricidade. A multidão ficou em silêncio. Os mestres perceberam antes de todos. É uma habilidade SSS. Leon recuou. Nate avançou. Não houve explosão. Não houve grande espetáculo. Apenas um movimento rápido demais para os olhos acompanharem. Leon caiu. O juiz demorou alguns segundos para reagir, antes de anunciar o resultado. Nate Ryder venceu. A arena explodiu em gritos. Mas Nate não comemorou. Ele olhou para o céu. As nuvens estavam se formando acima do estádio. Algo estava respondendo ao seu poder. Então, uma pressão gigantesca desceu sobre toda a arena. Os mestres mais antigos ficaram de pé. Eles reconheceram aquela presença. Era impossível confundi-la. O Deus Trovão não estava apenas despertando. Estava escolhendo seu sucessor. Nate ouviu uma voz dentro da própria mente. Segundo selo rompido. Ele fechou os olhos. Durante anos, havia pensado que precisava provar seu valor para aquelas pessoas. Agora percebeu que não precisava provar absolutamente nada. Seu verdadeiro inimigo estava muito além daquela arena. As grandes famílias escondiam segredos. O torneio não era apenas uma competição. E alguém havia permitido que Nate chegasse até aquele ponto. Quando abriu os olhos novamente, Nate viu uma figura encapuzada observando-o do último setor da arquibancada. A pessoa não aplaudia. Não parecia surpresa. Apenas sorria. Nate sentiu imediatamente que aquele homem conhecia a verdadeira origem de seu poder. Então, o desconhecido levantou uma mão,
e apontou discretamente para ele. Nate Ryder havia passado metade da vida sendo tratado como um peso morto. Em uma sociedade onde cada pessoa era avaliada pelo nível de sua habilidade, ele ocupava o último lugar. Os filhos das famílias nobres exibiam seus poderes desde cedo, enquanto Nate não conseguia produzir nenhuma faísca. Para os ricos, ele era motivo de piada. Para seus parentes, uma decepção. Para o próprio pai, quase como se nem existisse. O que ninguém sabia era que Nate havia descoberto algo escondido dentro de si. Não era uma habilidade comum. Era uma força que nem mesmo os registros modernos conseguiam explicar. Tudo começou em uma noite em que Nate encontrou um antigo fragmento de pedra dentro de uma propriedade abandonada da família. Assim que tocou o objeto, uma dor intensa atravessou seu corpo. Ele caiu no chão e viu imagens de uma cidade destruída, montanhas partidas ao meio, e um guerreiro solitário caminhando em meio a uma tempestade. Quando voltou a si, uma marca brilhava em seu peito. Naquela noite, Nate descobriu a existência do Deus Trovão SSS. O poder estava adormecido havia séculos. Seu corpo, entretanto, ainda não era forte o suficiente para suportá-lo. Se liberasse toda a energia de uma vez, poderia destruir os próprios canais de poder. Então, Nate fez algo que ninguém esperava. Ele começou do zero. Em vez de tentar dominar o trovão imediatamente, passou meses fortalecendo o corpo. Corria antes do amanhecer, treinava até os músculos falharem, e meditava durante tempestades para aprender a sentir o movimento da energia no ar. Quando sua família o via treinando, acreditava que ele estava desesperado para desenvolver uma habilidade comum. Eles não imaginavam que cada sessão aproximava Nate de um poder capaz de desafiar os maiores guerreiros do continente. Certa noite, enquanto treinava sozinho, Nate conseguiu controlar uma corrente elétrica, sem utilizar nenhum artefato. Ele sorriu. Era a primeira vez que o trovão obedecia completamente à sua vontade. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O anúncio do torneio celestial mudou a cidade inteira. O vencedor receberia uma posição privilegiada entre as forças reais, e poderia entrar na antiga torre do firmamento. Centenas de competidores se inscreveram. Entre eles estava Nate. Quando sua família descobriu, seu irmão mais velho começou a rir. Você realmente acredita que pode competir? Nate não respondeu. Seu irmão continuou provocando. Você será eliminado antes que alguém sequer memorize seu nome. Nate apenas olhou para ele. Então assista. No dia do torneio, a arena estava lotada. Os primeiros combates confirmaram as expectativas de todos. Guerreiros talentosos esmagavam seus adversários com habilidades de fogo, gelo, metal e força espiritual. Então chegou a vez de Nate. Seu adversário era um lutador conhecido por sua técnica de velocidade. Assim que a luta começou, o homem desapareceu. A multidão gritou quando ele surgiu atrás de Nate. Mas o golpe nunca atingiu o alvo. Nate havia sentido a vibração do ar antes do ataque. Ele virou o corpo e segurou o pulso do adversário. Você é rápido. O lutador sorriu. Finalmente percebeu. Nate apertou sua mão. Mas não o bastante. Uma descarga percorreu o braço do homem. Ele caiu imediatamente. O público ficou confuso. Nate não havia usado nenhuma técnica visível. A segunda batalha foi ainda mais surpreendente. Uma enorme criatura invocada entrou na arena acompanhada por seu mestre. O monstro possuía força suficiente para destruir uma parede de aço. Nate permaneceu parado, enquanto a criatura avançava. Quando ela estava a poucos metros, ele levantou 2 dedos. Um círculo de energia apareceu no chão. O monstro parou. Nate pronunciou apenas uma palavra. Desapareça. Um trovão explodiu dentro da arena. Quando a luz desapareceu, a criatura estava inconsciente. Os espectadores finalmente perceberam que havia algo errado. Nate não estava lutando como um novato. Ele estava escondendo seu verdadeiro nível. Nas rodadas seguintes, os adversários começaram a ficar mais fortes. Nate enfrentou espadachins,
usuários de magia e guerreiros que haviam treinado durante décadas. Cada luta revelava uma nova capacidade. Ele conseguia armazenar energia nos ossos. Podia transformar trovões em lâminas. Conseguia atravessar distâncias em um piscar de olhos. E, acima de tudo, podia chamar relâmpagos sem precisar de nenhum equipamento. Mas então apareceu o campeão anterior. Kael Draven. Kael possuía uma habilidade SSS, conhecida como Imperador da Chama Negra. Durante anos, ninguém havia conseguido derrotá-lo. Quando entrou na arena, o fogo escuro cobriu seus braços. Finalmente encontrei alguém interessante. Nate observou calmamente. Então termine isso rápido. Kael riu. Você ainda acha que pode me dar ordens? A batalha começou. Uma onda de fogo negro atravessou a arena. Nate desviou. Outra explosão. Ele saltou. Kael aumentou o poder. As chamas envolveram todo o campo de batalha. Por alguns segundos, ninguém conseguia enxergar Nate. Ryder começou a comemorar. Acabou. Então um som diferente surgiu. Um trovão. Depois outro. As chamas negras começaram a desaparecer. Nate saiu da fumaça. Seu uniforme estava rasgado, mas seu olhar permanecia firme. Kael perdeu o sorriso. Nate havia sobrevivido ao ataque direto. Pior ainda. A marca em seu peito estava brilhando. Nate sentiu uma energia desconhecida percorrer seu corpo. Terceiro selo liberado. O céu ficou completamente escuro. As nuvens giraram sobre a arena. Todos os instrumentos mágicos começaram a falhar. Os mestres mais antigos ficaram aterrorizados. Eles sabiam que aquela manifestação não era uma simples habilidade. Era uma autoridade divina. Nate ergueu a mão. Milhares de pequenos relâmpagos começaram a convergir para ele. Kael tentou atacar primeiro. Nate desapareceu. Um instante depois, apareceu diante dele. Não houve golpe. Apenas um toque no peito. A energia de Kael foi completamente interrompida. O campeão caiu de joelhos. Nate caminhou para longe. O juiz ficou sem palavras. A arena inteira estava em silêncio. Então ele finalmente anunciou. Nate Ryder é o vencedor. A multidão explodiu. Mas no meio da comemoração, Nate percebeu algo estranho. O antigo fragmento que havia despertado seu poder estava vibrando dentro de seu bolso. Ele o retirou. A pedra começou a emitir uma luz dourada. Então uma inscrição apareceu. Quando Deus Trovão despertar, os 7 tronos também retornarão. 7 tronos. Antes que pudesse compreender, o teto da arena se abriu. Uma presença colossal surgiu acima das nuvens. Todos sentiram a mesma pressão. Nate olhou para cima. Pela primeira vez desde que descobrira seu poder, sentiu medo. A voz de uma entidade desconhecida ecoou sobre a cidade. Finalmente encontramos o herdeiro. Nate fechou os punhos. Ele havia entrado naquele torneio, pensando que queria apenas provar que não era um fracasso. Agora, descobria que sua existência estava ligada a uma guerra antiga. A verdadeira batalha ainda nem havia começado. E quando Nate Ryder finalmente ergueu os olhos para o céu, os relâmpagos responderam ao seu chamado. O garoto desprezado por todos havia despertado. Agora, o mundo teria que aprender a temer o nome do Deus Trovão SSS. Nate Ryder nunca teve o privilégio de escolher como seria visto pelos outros. Desde criança, sua vida foi definida por uma única palavra: fracasso. Em uma sociedade dominada por habilidades sobrenaturais, crianças eram testadas ainda pequenas para descobrir seu potencial. Algumas despertavam poderes de fogo, outras dominavam armas, sombras ou elementos raros. Nate, porém, recebeu um resultado considerado humilhante: nenhuma habilidade detectável. Sua família tentou esconder o resultado, não por preocupação com ele, mas por vergonha. Durante anos, Nate foi mantido longe dos eventos importantes da família. Quando os convidados chegavam à mansão, ele era enviado para os fundos. Quando seus irmãos recebiam treinamento especial, Nate ficava de fora. Quando os jovens nobres discutiam seus níveis de poder,
Seu nome servia apenas como uma piada. Ele aprendeu a não reagir. Mas ninguém sabia que durante uma expedição proibida às ruínas antigas, Nate havia encontrado algo que não deveria existir. Era um coração cristalizado, envolvido por correntes negras. Assim que colocou a mão sobre ele, uma tempestade surgiu do nada. Nate ouviu um rugido dentro da própria cabeça. Depois, tudo ficou escuro. Quando acordou, uma marca semelhante a um raio havia aparecido em sua palma. Ele tentou usar sua energia, e uma pequena descarga destruiu uma árvore próxima. Foi então que percebeu que os testes de sua família não haviam detectado sua habilidade, porque o poder não pertencia às categorias conhecidas. O nome apareceu em sua mente como uma sentença. Deus Trovão SSS. Nate percebeu imediatamente o perigo. Uma habilidade daquele nível poderia transformar um simples jovem em alvo das maiores organizações do mundo. Por isso, decidiu guardar o segredo. Enquanto todos continuavam zombando dele, Nate começou a construir sua própria força. Não treinava para impressionar. Treinava para sobreviver. Durante meses, passou por situações que poderiam ter matado qualquer guerreiro comum. Entrou em florestas infestadas de monstros, atravessou rios durante tempestades, e passou noites inteiras meditando em penhascos, enquanto raios atingiam as montanhas. A cada semana, o poder crescia. Mas havia algo ainda mais estranho. O trovão parecia possuir consciência. Às vezes, Nate sentia uma presença observando através de seus próprios olhos. Como se alguém estivesse esperando o momento certo para despertar. Esse momento chegou quando o Império anunciou o Festival dos Heróis. O evento não era apenas um torneio. Era uma seleção. Os melhores participantes receberiam acesso às forças imperiais. E poderiam obter técnicas que normalmente eram proibidas para guerreiros comuns. Nate se inscreveu sem contar a ninguém. Quando seu nome apareceu na lista, as pessoas riram. Um dos filhos de uma família nobre chegou a perguntar ao organizador se aquilo era algum tipo de brincadeira. Nate ignorou. No primeiro combate, seu adversário tentou intimidá-lo. Você deveria ter ficado em casa. Nate respondeu calmamente. Talvez você devesse ter feito o mesmo. O combate começou. O adversário criou dezenas de lâminas de energia, e lançou todas de uma vez. Nate não se moveu. As lâminas pararam a poucos centímetros de seu corpo. Uma corrente elétrica percorria seus dedos. Ele havia criado um campo magnético, capaz de alterar a trajetória dos ataques. Com um movimento de mão, todas as lâminas foram desviadas. O adversário caiu de joelhos. A plateia ficou confusa. Nate não havia utilizado uma técnica ofensiva sequer. Na rodada seguinte, enfrentou uma guerreira especializada em ataques mentais. Ela tentou invadir sua mente. Foi quando cometeu o maior erro da luta. No instante em que tocou a consciência de Nate, viu uma tempestade interminável. Avel. No centro daquela tempestade, havia um trono. E sobre o trono, estava sentado um homem envolto em relâmpagos. A guerreira saiu da mente de Nate gritando. Ela desistiu imediatamente. Os mestres começaram a perceber que aquele jovem escondia algo. Nate continuou avançando. Seu estilo de combate era diferente de tudo que conheciam. Ele não desperdiçava a energia. Observava seus inimigos, identificava suas fraquezas, e atacava no momento exato. Isso fez com que seus adversários ficassem cada vez mais nervosos. Até que chegou às semifinais. Seu oponente era Victor Hale, um dos guerreiros mais talentosos da nova geração. Victor não apenas possuía uma habilidade S. Ele também carregava uma arma espiritual, capaz de absorver ataques elementais. Quando os dois ficaram frente a frente, Victor sorriu. Seu truque de relâmpagos não funcionará comigo. Nate olhou para a arma. Eu não preciso dela para vencer. O sinal foi dado. Victor atacou com velocidade impressionante. Nate desviou do primeiro golpe. O segundo passou perto de seu rosto. O terceiro atingiu seu ombro. Nate recuou. A arena vibrou com os gritos da multidão. Victor aproveitou a abertura e lançou uma sequência devastadora. Dessa vez, Nate não conseguiu escapar completamente.
foi lançado contra uma das barreiras da arena. Por alguns segundos, ninguém ouviu nada. Victor acreditou que havia vencido. Então Nate se levantou. Seu rosto estava sério. A marca em sua palma havia mudado. Linhas luminosas subiam pelo braço. Ele ouviu novamente aquela voz dentro de sua mente. Pare de limitar o que pertence a você. Nate respirou fundo. Pela primeira vez, abandonou a técnica que havia criado para esconder seu verdadeiro poder. O céu respondeu imediatamente. As nuvens acima da arena começaram a girar. Victor levantou a arma. Não. Um relâmpago desceu. Nate desapareceu. Quando reapareceu, estava atrás de Victor. A arma espiritual se partiu ao meio. Victor caiu. A arena ficou completamente silenciosa. Nate havia vencido, sem lançar um único ataque direto. O problema era que aquilo não era sequer uma fração de seu verdadeiro poder. Na final, ele encontrou o homem que todos esperavam ver como campeão. Durante anos, Nate Ryder foi conhecido como o maior fracasso de sua família. Em um mundo onde o poder determinava o valor de uma pessoa, ele parecia não possuir absolutamente nada. Enquanto outros jovens despertavam habilidades extraordinárias, Nate permanecia incapaz de manifestar até mesmo a menor quantidade de energia. Seus parentes olhavam para ele com desprezo. Seus colegas riam pelas costas. E as famílias ricas da cidade faziam questão de humilhá-lo sempre que tinham oportunidade. Nate, porém, nunca respondia às provocações. Ele simplesmente abaixava os olhos, cerrava os punhos, e suportava tudo em silêncio. Para todos, aquele silêncio era sinal de fraqueza. Ninguém imaginava que Nate estava escondendo um segredo que poderia mudar completamente o equilíbrio de poder do mundo. Na noite em que completou 18 anos, Nate havia descoberto a verdade. Dentro de seu corpo existia uma habilidade que não aparecia nos testes comuns. Ela não era uma habilidade de nível C, B ou A. Nem sequer pertencia à categoria lendária conhecida pelos mestres da cidade. Era algo que os registros antigos consideravam praticamente impossível. Deus Trovão SSS. Uma habilidade tão rara que apenas uma pessoa em milhares de gerações poderia despertar seu verdadeiro potencial. Mas havia um problema. O poder ainda estava selado. Nate sabia que se revelasse sua habilidade antes da hora, sua família tentaria controlá-lo. As grandes famílias poderiam tentar capturá-lo. E aqueles que durante anos o chamaram de inútil, fariam qualquer coisa para descobrir de onde vinha aquele poder. Por isso, ele escolheu esperar. Enquanto sua família celebrava os filhos talentosos e ignorava sua existência, Nate treinava secretamente todas as noites. Ele corria pelas montanhas, enfrentava criaturas selvagens, e aprendia a controlar pequenas correntes elétricas que surgiam em seus dedos. No começo, uma simples faísca já fazia seus músculos tremerem. Mas Nate não desistiu. Dia após dia, seu corpo começou a se adaptar. As pequenas faíscas se transformaram em relâmpagos. Os relâmpagos começaram a responder aos seus pensamentos, e pouco a pouco, algo dentro dele despertou. Ainda assim, durante o dia, Nate continuava interpretando o papel do fracassado. Sua família não fazia ideia do que estava acontecendo. Certa manhã, quando Nate entrou no salão principal da mansão Ryder, encontrou seus parentes reunidos para discutir o grande torneio da cidade. Era o evento mais importante do ano. Jovens guerreiros de todas as famílias poderosas participariam da competição, e o vencedor receberia acesso ao lendário Templo do Trovão. O irmão mais velho de Nate, Ethan Ryder, era considerado o favorito. Ele possuía uma habilidade de nível S. E já havia derrotado vários guerreiros experientes. Quando Nate entrou na sala, Ethan sorriu com desprezo. Você também pretende participar? Todos começaram a rir. Nate não respondeu. Seu pai sequer levantou os olhos. Não envergonhe nossa família, disse ele friamente. Não para pessoas sem talento. Nate apenas apertou os dedos. Uma pequena faísca azul desapareceu entre suas mãos. Ninguém percebeu. Ele deixou a mansão sem dizer uma palavra. Naquele momento, Nate tomou uma decisão.
Ele participaria do torneio, não para conquistar o respeito da família, não para provar que seus inimigos estavam errados, mas porque sentia que o momento de esconder seu verdadeiro poder estava chegando ao fim. O grande torneio começou 3 dias depois. Milhares de pessoas lotaram a arena. Bandeiras das famílias mais poderosas tremulavam sobre as arquibancadas, enquanto os competidores entravam um por um. Quando Nate apareceu, os comentários começaram imediatamente. É ele, o fracassado dos Ryder? Por que deixaram esse garoto participar? Provavelmente será eliminado na primeira rodada. Até mesmo os competidores riam. Nate caminhou até o centro da arena, sem demonstrar emoção. Seu oponente era um guerreiro de nível A, chamado Marcus Vale. Marcus era conhecido por sua força brutal. Ele ergueu o punho e provocou Nate diante de toda a multidão. Desista agora. Não quero perder meu tempo com o inútil. Nate olhou para ele. Comece. O juiz deu o sinal. Marcus avançou. Seu corpo explodiu em energia, e ele golpeou Nate com força suficiente para quebrar uma pedra. A multidão esperava que Nate fosse lançado para fora da arena. Mas, no último segundo, Nate levantou uma mão. O ataque parou. Silêncio. Marcus arregalou os olhos. Nate segurava seu punho com uma única mão. Um brilho azul começou a percorrer o braço de Nate. Então veio o trovão. Bum! Uma explosão elétrica atravessou a arena. Marcus foi lançado vários metros para trás. A multidão ficou completamente silenciosa. Nate permaneceu parado. Nenhum ferimento. Nenhuma expressão de medo. Apenas seus olhos haviam mudado. Agora, brilhavam como 2 relâmpagos azuis. Os mestres presentes se levantaram ao mesmo tempo. Essa energia não pode ser um poder divino? Nate fechou o punho. O céu acima da arena começou a escurecer. Nuvens se reuniram rapidamente. Relâmpagos começaram a atravessar o céu. E então, uma voz antiga pareceu ecoar dentro da mente de todos os presentes. O Deus Trovão despertou. Nate olhou para as arquibancadas. Seu pai estava pálido. Seu irmão não conseguia dizer uma palavra. As pessoas que haviam rido dele agora permaneciam imóveis. Nate finalmente deixou escapar um pequeno sorriso. Durante anos, eles haviam chamado aquilo de fraqueza. Agora descobririam o verdadeiro significado daquele poder. O próximo adversário entrou na arena. Depois, outro. E outro. Cada guerreiro era mais forte que o anterior. Mas Nate continuava avançando. Ele não precisava gritar. Não precisava demonstrar raiva. Cada movimento era preciso. Cada golpe era acompanhado por um relâmpago. Um adversário tentou cercá-lo. Nate desapareceu em uma explosão de luz. Outro tentou usar uma barreira mágica. Nate simplesmente atravessou a barreira. Um terceiro guerreiro liberou todo o seu poder para destruí-lo. Nate levantou os olhos para o céu. Raio celestial. Um enorme relâmpago caiu sobre a arena. A batalha terminou em um instante. A multidão explodiu em gritos. Mas Nate sabia que aquilo ainda não era o fim. No alto da arena, os líderes das grandes famílias começaram a trocar olhares preocupados. Eles haviam esperado assistir à ascensão de um novo campeão. Em vez disso, testemunharam o despertar de uma existência que poderia superar todos eles. O poder de Nate ainda estava crescendo. E no fundo de sua alma, o verdadeiro Deus Trovão começava finalmente a abrir os olhos. Quando Nate levantou a cabeça, dezenas de relâmpagos dançaram ao redor de seu corpo. Ele encarou a arena inteira. Vocês passaram anos dizendo que eu era inútil. Sua voz permaneceu calma. Hoje, vou mostrar exatamente o quanto estavam errados. O trovão rugiu. E naquele instante, o garoto que todos desprezavam deixou de existir. Em seu lugar estava o futuro Deus Trovão. E o grande torneio acabara de se transformar no primeiro capítulo de uma lenda que abalaria o mundo inteiro. Nate Ryder aprendeu desde cedo que naquele mundo, pessoas sem poder não recebiam respeito. Nasciam em famílias pobres. Trabalhavam para os fortes e passavam a vida inteira olhando para aqueles que estavam no topo. Para Nate, porém, a situação era ainda pior. Ele havia nascido dentro de uma das famílias mais influentes da região, mas não possuía nenhuma habilidade aparente.
Enquanto seus primos despertavam poderes impressionantes, Nate continuava sendo tratado como uma vergonha. Seu próprio pai raramente falava com ele. Quando falava, era apenas para lembrá-lo de que carregar o sobrenome Ryder não significava nada se ele não pudesse honrá-lo. Nate suportou tudo sem reclamar. Ele descobriu que às vezes, sobreviver significava aprender a esconder aquilo que os outros mais desejavam controlar. Aos 16 anos, durante uma tempestade violenta, algo aconteceu. Nate estava sozinho em uma estrada nas montanhas, quando um raio caiu diretamente à sua frente. Em vez de ser atingido, ele sentiu a eletricidade entrar em seu corpo. Não houve dor. Houve silêncio. Então, dentro de sua mente apareceu uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Habilidade suprema despertada. Deus Trovão SSS. Nate ficou imóvel. Ele sabia que habilidades SSS eram praticamente mitos. Eram poderes que poderiam colocar uma pessoa acima de exércitos inteiros. Se sua família descobrisse aquilo, ele perderia qualquer chance de viver sua própria vida. Por isso, Nate decidiu esconder o despertar. Durante os 2 anos seguintes, todos continuaram acreditando que ele era inútil. Enquanto seus parentes participavam de festas luxuosas, Nate treinava em lugares abandonados. Aprendeu a sentir a eletricidade no ar, a aumentar a velocidade de seus movimentos e a transformar energia em armas. Descobriu também que o poder tinha diferentes estágios. O primeiro permitia controlar pequenas descargas. O segundo aumentava sua força física. O terceiro fazia seu corpo se mover quase como um relâmpago. Mas havia uma quarta etapa que Nate ainda não conseguia alcançar. O verdadeiro poder do Deus Trovão. E ele tinha certeza de que o grande torneio seria o lugar onde finalmente descobriria como desbloqueá-lo. O torneio reunia os melhores jovens guerreiros de todas as famílias importantes. O campeão receberia uma recompensa capaz de mudar seu destino: acesso ao cofre celestial, onde existiam técnicas proibidas e artefatos antigos. Para os outros participantes, era uma competição. Para Nate, era uma oportunidade. Quando seu nome apareceu no painel de competidores, a arena inteira reagiu com risadas. Ryder? Aquele Ryder? Ele não consegue nem passar no teste básico. Deve ter entrado para divertir o público. Nate ouviu tudo. Não respondeu a nenhum. Na primeira luta, enfrentou uma garota especializada em ilusões. Ela tentou confundi-lo, criando dezenas de cópias de si mesma ao redor da arena. Nate fechou os olhos. Em vez de procurar a verdadeira inimiga com a visão, sentiu as pequenas diferenças na eletricidade do ambiente. Abriu os olhos. Você está ali. A garota perdeu o sorriso. Um único movimento foi suficiente. Nate apareceu diante dela e encostou 2 dedos em seu ombro. Uma descarga precisa atravessou seu corpo. Ela caiu de joelhos. A arena ficou quieta. Na segunda rodada, Nate enfrentou um guerreiro conhecido por sua defesa quase perfeita. Sua pele podia se transformar em uma espécie de armadura. Nate não tentou quebrá-la. Ele esperou. O adversário atacou repetidamente. Nate desviou de cada golpe, até que percebeu o padrão. Quando o guerreiro levantava o braço direito, uma pequena abertura surgia em sua defesa. Nate aproveitou. Um golpe, depois outro. O adversário caiu. Na terceira rodada, porém, surgiu alguém diferente. Leon Voss, um dos favoritos ao título. Leon possuía uma habilidade de nível S, e nunca havia perdido uma luta pública. Ele entrou na arena confiante, olhando Nate como se já soubesse o resultado. Você teve sorte até agora. Nate permaneceu tranquilo. Talvez. Leon avançou. A primeira colisão fez a arena tremer. Nate foi empurrado vários metros. Pela primeira vez, o público percebeu que existia alguém capaz de obrigá-lo a recuar. Leon atacou novamente. Nate bloqueou. O impacto abriu rachaduras no chão. Você não é tão especial, provocou Leon. Nate limpou uma pequena gota de sangue do canto da boca. Eu ainda não comecei. O ar mudou. A temperatura caiu. As luzes da arena começaram a piscar. Nate ergueu a mão.
uma pequena esfera azul apareceu sobre sua palma. Leon sentiu algo estranho. Seu sorriso desapareceu. Que tipo de energia é essa? Nate fechou os dedos. A esfera desapareceu. No mesmo instante, um raio caiu sobre ele. Em vez de feri-lo, a descarga envolveu seu corpo como uma armadura. Os olhos de Nate ficaram completamente azuis. Seu cabelo começou a se mover com a eletricidade. A multidão ficou em silêncio. Os mestres perceberam antes de todos. É uma habilidade SSS. Leon recuou. Nate avançou. Não houve explosão. Não houve grande espetáculo. Apenas um movimento rápido demais para os olhos acompanharem. Leon caiu. O juiz demorou alguns segundos para reagir, antes de anunciar o resultado. Nate Ryder venceu. A arena explodiu em gritos. Mas Nate não comemorou. Ele olhou para o céu. As nuvens estavam se formando acima do estádio. Algo estava respondendo ao seu poder. Então, uma pressão gigantesca desceu sobre toda a arena. Os mestres mais antigos ficaram de pé. Eles reconheceram aquela presença. Era impossível confundi-la. O Deus Trovão não estava apenas despertando. Estava escolhendo seu sucessor. Nate ouviu uma voz dentro da própria mente. Segundo selo rompido. Ele fechou os olhos. Durante anos, havia pensado que precisava provar seu valor para aquelas pessoas. Agora percebeu que não precisava provar absolutamente nada. Seu verdadeiro inimigo estava muito além daquela arena. As grandes famílias escondiam segredos. O torneio não era apenas uma competição. E alguém havia permitido que Nate chegasse até aquele ponto. Quando abriu os olhos novamente, Nate viu uma figura encapuzada observando-o do último setor da arquibancada. A pessoa não aplaudia. Não parecia surpresa. Apenas sorria. Nate sentiu imediatamente que aquele homem conhecia a verdadeira origem de seu poder. Então, o desconhecido levantou uma mão e apontou discretamente para ele. Nate Ryder havia passado metade da vida sendo tratado como um peso morto. Em uma sociedade onde cada pessoa era avaliada pelo nível de sua habilidade, ele ocupava o último lugar. Os filhos das famílias nobres exibiam seus poderes desde cedo, enquanto Nate não conseguia produzir nenhuma faísca. Para os ricos, ele era motivo de piada. Para seus parentes, uma decepção. Para o próprio pai, quase como se nem existisse. O que ninguém sabia era que Nate havia descoberto algo escondido dentro de si. Não era uma habilidade comum. Era uma força que nem mesmo os registros modernos conseguiam explicar. Tudo começou em uma noite em que Nate encontrou um antigo fragmento de pedra dentro de uma propriedade abandonada da família. Assim que tocou o objeto, uma dor intensa atravessou seu corpo. Ele caiu no chão e viu imagens de uma cidade destruída, montanhas partidas ao meio, e um guerreiro solitário caminhando em meio a uma tempestade. Quando voltou a si, uma marca brilhava em seu peito. Naquela noite, Nate descobriu a existência do Deus Trovão SSS. O poder estava adormecido havia séculos. Seu corpo, entretanto, ainda não era forte o suficiente para suportá-lo. Se liberasse toda a energia de uma vez, poderia destruir os próprios canais de poder. Então, Nate fez algo que ninguém esperava. Ele começou do zero. Em vez de tentar dominar o trovão imediatamente, passou meses fortalecendo o corpo. Corria antes do amanhecer, treinava até os músculos falharem, e meditava durante tempestades para aprender a sentir o movimento da energia no ar. Quando sua família o via treinando, acreditava que ele estava desesperado para desenvolver uma habilidade comum. Eles não imaginavam que cada sessão aproximava Nate de um poder capaz de desafiar os maiores guerreiros do continente. Certa noite, enquanto treinava sozinho, Nate conseguiu controlar uma corrente elétrica, sem utilizar nenhum artefato. Ele sorriu. Era a primeira vez que o trovão obedecia completamente à sua vontade. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O anúncio do torneio celestial mudou a cidade inteira.
O vencedor receberia uma posição privilegiada entre as forças reais e poderia entrar na antiga Torre do Firmamento. Centenas de competidores se inscreveram. Entre eles estava Nate. Quando sua família descobriu, seu irmão mais velho começou a rir. Você realmente acredita que pode competir? Nate não respondeu. Seu irmão continuou provocando. Você será eliminado antes que alguém sequer memorize seu nome. Nate apenas olhou para ele. Então assista. No dia do torneio, a arena estava lotada. Os primeiros combates confirmaram as expectativas de todos. Guerreiros talentosos esmagavam seus adversários com habilidades de fogo, gelo, metal e força espiritual. Então chegou a vez de Nate. Seu adversário era um lutador conhecido por sua técnica de velocidade. Assim que a luta começou, o homem desapareceu. A multidão gritou quando ele surgiu atrás de Nate. Mas o golpe nunca atingiu o alvo. Nate havia sentido a vibração do ar antes do ataque. Ele virou o corpo e segurou o pulso do adversário. Você é rápido. O lutador sorriu. Finalmente percebeu. Nate apertou sua mão. Mas não o bastante. Uma descarga percorreu o braço do homem. Ele caiu imediatamente. O público ficou confuso. Nate não havia usado nenhuma técnica visível. A segunda batalha foi ainda mais surpreendente. Uma enorme criatura invocada entrou na arena acompanhada por seu mestre. O monstro possuía força suficiente para destruir uma parede de aço. Nate permaneceu parado, enquanto a criatura avançava. Quando ela estava a poucos metros, ele levantou 2 dedos. Um círculo de energia apareceu no chão. O monstro parou. Nate pronunciou apenas uma palavra. Desapareça. Um trovão explodiu dentro da arena. Quando a luz desapareceu, a criatura estava inconsciente. Os espectadores finalmente perceberam que havia algo errado. Nate não estava lutando como um novato. Ele estava escondendo seu verdadeiro nível. Nas rodadas seguintes, os adversários começaram a ficar mais fortes. Nate enfrentou espadachins, usuários de magia e guerreiros que haviam treinado durante décadas. Cada luta revelava uma nova capacidade. Ele conseguia armazenar energia nos ossos. Podia transformar trovões em lâminas. Conseguia atravessar distâncias em um piscar de olhos. E, acima de tudo, podia chamar relâmpagos sem precisar de nenhum equipamento. Mas então apareceu o campeão anterior, Kael Draven. Kael possuía uma habilidade SSS, conhecida como Imperador da Chama Negra. Durante anos, ninguém havia conseguido derrotá-lo. Quando entrou na arena, o fogo escuro cobriu seus braços. Finalmente encontrei alguém interessante. Nate observou calmamente. Então termine isso rápido. Kael riu. Você ainda acha que pode me dar ordens? A batalha começou. Uma onda de fogo negro atravessou a arena. Nate desviou. Outra explosão. Ele saltou. Kael aumentou o poder. As chamas envolveram todo o campo de batalha. Por alguns segundos, ninguém conseguia enxergar Nate. Ryder começou a comemorar. Acabou. Então um som diferente surgiu. Um trovão. Depois outro. As chamas negras começaram a desaparecer. Nate saiu da fumaça. Seu uniforme estava rasgado, mas seu olhar permanecia firme. Kael perdeu o sorriso. Nate havia sobrevivido ao ataque direto. Pior ainda. A marca em seu peito estava brilhando. Nate sentiu uma energia desconhecida percorrer seu corpo. Terceiro selo liberado. O céu ficou completamente escuro. As nuvens giraram sobre a arena. Todos os instrumentos mágicos começaram a falhar. Os mestres mais antigos ficaram aterrorizados. Eles sabiam que aquela manifestação não era uma simples habilidade. Era uma autoridade divina. Nate ergueu a mão. Milhares de pequenos relâmpagos começaram a convergir para ele. Kael tentou atacar primeiro. Nate desapareceu. Um instante depois, apareceu diante dele. Não houve golpe. Apenas um toque no peito. A energia de Kael foi completamente interrompida. O campeão caiu de joelhos.
Nate caminhou para longe. O juiz ficou sem palavras. A arena inteira estava em silêncio. Então ele finalmente anunciou: Nate Ryder é o vencedor. A multidão explodiu. Mas no meio da comemoração, Nate percebeu algo estranho. O antigo fragmento que havia despertado seu poder estava vibrando dentro de seu bolso. Ele o retirou. A pedra começou a emitir uma luz dourada. Então uma inscrição apareceu: quando Deus Trovão despertar, os 7 tronos também retornarão. 7 tronos. Antes que pudesse compreender, o teto da arena se abriu. Uma presença colossal surgiu acima das nuvens. Todos sentiram a mesma pressão. Nate olhou para cima. Pela primeira vez desde que descobrira seu poder, sentiu medo. A voz de uma entidade desconhecida ecoou sobre a cidade. Finalmente encontramos o herdeiro. Nate fechou os punhos. Ele havia entrado naquele torneio, pensando que queria apenas provar que não era um fracasso. Agora, descobria que sua existência estava ligada a uma guerra antiga. A verdadeira batalha ainda nem havia começado. E quando Nate Ryder finalmente ergueu os olhos para o céu, os relâmpagos responderam ao seu chamado. O garoto desprezado por todos havia despertado. Agora, o mundo teria que aprender a temer o nome do Deus Trovão SSS. Nate Ryder nunca teve o privilégio de escolher como seria visto pelos outros. Desde criança, sua vida foi definida por uma única palavra: fracasso. Em uma sociedade dominada por habilidades sobrenaturais, crianças eram testadas ainda pequenas para descobrir seu potencial. Algumas despertavam poderes de fogo, outras dominavam armas, sombras ou elementos raros. Nate, porém, recebeu um resultado considerado humilhante: nenhuma habilidade detectável. Sua família tentou esconder o resultado, não por preocupação com ele, mas por vergonha. Durante anos, Nate foi mantido longe dos eventos importantes da família. Quando os convidados chegavam à mansão, ele era enviado para os fundos. Quando seus irmãos recebiam treinamento especial, Nate ficava de fora. Quando os jovens nobres discutiam seus níveis de poder, seu nome servia apenas como uma piada. Ele aprendeu a não reagir. Mas ninguém sabia que durante uma expedição proibida às ruínas antigas, Nate havia encontrado algo que não deveria existir. Era um coração cristalizado, envolvido por correntes negras. Assim que colocou a mão sobre ele, uma tempestade surgiu do nada. Nate ouviu um rugido dentro da própria cabeça. Depois, tudo ficou escuro. Quando acordou, uma marca semelhante a um raio havia aparecido em sua palma. Ele tentou usar sua energia, e uma pequena descarga destruiu uma árvore próxima. Foi então que percebeu que os testes de sua família não haviam detectado sua habilidade, porque o poder não pertencia às categorias conhecidas. O nome apareceu em sua mente como uma sentença: Deus Trovão SSS. Nate percebeu imediatamente o perigo. Uma habilidade daquele nível poderia transformar um simples jovem em alvo das maiores organizações do mundo. Por isso, decidiu guardar o segredo. Enquanto todos continuavam zombando dele, Nate começou a construir sua própria força. Não treinava para impressionar. Treinava para sobreviver. Durante meses, passou por situações que poderiam ter matado qualquer guerreiro comum. Entrou em florestas infestadas de monstros, atravessou rios durante tempestades, e passou noites inteiras meditando em penhascos, enquanto raios atingiam as montanhas. A cada semana, o poder crescia. Mas havia algo ainda mais estranho. O trovão parecia possuir consciência. Às vezes, Nate sentia uma presença observando através de seus próprios olhos, como se alguém estivesse esperando o momento certo para despertar. Esse momento chegou quando o Império anunciou o Festival dos Heróis. O evento não era apenas um torneio. Era uma seleção. Os melhores participantes receberiam acesso às forças imperiais e poderiam obter técnicas que normalmente eram proibidas para guerreiros comuns. Nate se inscreveu sem contar a ninguém. Quando seu nome apareceu na lista, as pessoas riram. Um dos filhos de uma família nobre chegou a perguntar ao organizador se aquilo era algum tipo de brincadeira. Nate ignorou. No primeiro combate, seu adversário tentou intimidá-lo.
Você deveria ter ficado em casa. Nate respondeu calmamente. Talvez você devesse ter feito o mesmo. O combate começou. O adversário criou dezenas de lâminas de energia, e lançou todas de uma vez. Nate não se moveu. As lâminas pararam a poucos centímetros de seu corpo. Uma corrente elétrica percorria seus dedos. Ele havia criado um campo magnético, capaz de alterar a trajetória dos ataques. Com um movimento de mão, todas as lâminas foram desviadas. O adversário caiu de joelhos. A plateia ficou confusa. Nate não havia utilizado uma técnica ofensiva sequer. Na rodada seguinte, enfrentou uma guerreira especializada em ataques mentais. Ela tentou invadir sua mente. Foi quando cometeu o maior erro da luta. No instante em que tocou a consciência de Nate, viu uma tempestade interminável. Avel. No centro daquela tempestade, havia um trono. E sobre o trono, estava sentado um homem envolto em relâmpagos. A guerreira saiu da mente de Nate gritando. Ela desistiu imediatamente. Os mestres começaram a perceber que aquele jovem escondia algo. Nate continuou avançando. Seu estilo de combate era diferente de tudo que conheciam. Ele não desperdiçava energia. Observava seus inimigos, identificava suas fraquezas, e atacava no momento exato. Isso fez com que seus adversários ficassem cada vez mais nervosos. Até que chegou às semifinais. Seu oponente era Victor Hale, um dos guerreiros mais talentosos da nova geração. Victor não apenas possuía uma habilidade S. Ele também carregava uma arma espiritual, capaz de absorver ataques elementais. Quando os dois ficaram frente a frente, Victor sorriu. Seu truque de relâmpagos não funcionará comigo. Nate olhou para a arma. Eu não preciso dela para vencer. O sinal foi dado. Victor atacou com velocidade impressionante. Nate desviou do primeiro golpe. O segundo passou perto de seu rosto. O terceiro atingiu seu ombro. Nate recuou. A arena vibrou com os gritos da multidão. Victor aproveitou a abertura e lançou uma sequência devastadora. Dessa vez, Nate não conseguiu escapar completamente. Foi lançado contra uma das barreiras da arena. Por alguns segundos, ninguém ouviu nada. Victor acreditou que havia vencido. Então Nate se levantou. Seu rosto estava sério. A marca em sua palma havia mudado. Linhas luminosas subiam pelo braço. Ele ouviu novamente aquela voz dentro de sua mente. Pare de limitar o que pertence a você. Nate respirou fundo. Pela primeira vez, abandonou a técnica que havia criado para esconder seu verdadeiro poder. O céu respondeu imediatamente. As nuvens acima da arena começaram a girar. Victor levantou a arma. Não. Um relâmpago desceu. Nate desapareceu. Quando reapareceu, estava atrás de Victor. A arma espiritual se partiu ao meio. Victor caiu. A arena ficou completamente silenciosa. Nate havia vencido, sem lançar um único ataque direto. O problema era que aquilo não era sequer uma fração de seu verdadeiro poder. Na final, ele encontrou o homem que todos esperavam ver como campeão.